Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar dos top 5 temas que mais caem na matemática lá no PAS 3. Fala aluno Versa, eu sou o professor Gabriel Vargas e hoje a gente vai trabalhar os 5 temas mais recorrentes na matemática do PAS 3. Já curte, comenta e compartilha com os amigos. Vamos nessa? Como o assunto mais recorrente lá no seu PAS 3, a gente tem as medidas de posição dentro da estatística. Nesse tópico, a gente tem 3 assuntos que você deve dar atenção, beleza? O primeiro é a média aritmética. Então lá você tem que pegar a soma de todos os valores de uma sequência e dividir pela quantidade total de valores que você somou, ok? E quando a gente fala de média, a gente está sempre falando da média aritmética, ok? Então nesse momento, esquece um pouquinho lá a média ponderada, a geométrica e a harmônica também. Então, falou de média, a gente está falando da média aritmética, ok? Como segundo tópico, a gente tem também a moda. A moda é o valor que mais aparece lá na sua sequência. Então, você simplesmente analisa a sua sequência numérica e seleciona os valores que mais aparecem, os valores mais recorrentes. Além disso, como último tópico aqui dentro desse assunto mais recorrente lá no PAS, a gente tem também a mediana. E aí você precisa ter atenção à quantidade de valores da sua sequência. Se essa quantidade for ímpar, você coloca os valores em ordem crescente ou decrescente, fazendo o chamado roll e seleciona o termo no meio, ok? E se a sua sequência tiver uma quantidade par, você seleciona os dois no meio, também em ordem crescente ou decrescente, e divide por 2, ok? No segundo assunto mais recorrente lá no seu PAS 3, a gente tem os números complexos, certo? E dentro desse tópico, você precisa dar atenção à forma trigonométrica de um número complexo e o seu posicionamento no plano Argand-Gauss, ok? Então você precisa saber transformar um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica, tá? E além disso, não se esqueça que o argumento lá da sua forma trigonométrica pode aparecer em graus ou em radianos. Então, essa transformação de unidades dos ângulos precisa ser um pré-requisito, tá? Muitíssimo bem revisado antes de você dar atenção aqui a esse tópico. Falando de plano Argand-Gauss, a gente consegue posicionar um número complexo na sua forma trigonométrica lá no plano Argand-Gauss, ok? E além disso, você precisa conhecer muitíssimo bem todos os elementos necessários para a gente posicionar um número complexo nesse plano Argand-Gauss, ok? Então são importantes o argumento, o módulo do número complexo e, claro, o posicionamento em cada um dos quadrantes lá no nosso plano Argand-Gauss. Como terceiro tópico mais recorrente lá no seu PAS 3, a gente tem as equações algébricas, que entram nos polinômios. E lá você precisa saber identificar o grau desse polinômio, além das suas raízes. Então, quando um polinômio tem um grau n, ele também terá n raízes, ainda que essas raízes sejam iguais em algum momento ou tenham sinais diferentes. É importante você saber também que dentro dessas equações algébricas, a gente pode ter raízes reais ou complexas. E além disso, sempre que a gente tem uma raiz complexa, na verdade a gente tem 2 raízes complexas. Uma no formato A mais BI e a outra no formato A menos BI, ou seja, sendo conjugado da nossa primeira raiz complexa, ok? Então se a gente tem uma equação algébrica de grau 3, por exemplo, e uma raiz é complexa, 2 são complexas e a outra real. E para terminar esse nosso terceiro tópico mais recorrente, precisamos ainda saber das relações de Girard. E nesse tópico não precisa saber todas as relações. Às vezes, numa equação algébrica de grau muito elevado, a gente tem várias relações de Girard, né? E nem todas são tão necessárias. Então foque no produto das raízes e na soma das raízes, ok? Como quarto tópico mais recorrente, a gente tem a inclinação da reta. E por mais que esse assunto pertença lá à geometria analítica,
a gente tem que dar uma atenção especial somente a ele e não à geometria analítica como um todo. Dentro desse assunto, você precisa, claro, dar atenção ao coeficiente angular. E se a sua reta está no formato ax mais b igual a y, ou seja, na equação reduzida, o nosso coeficiente angular é o a. Ou então, no formato mx mais n igual a y, o nosso coeficiente angular é o n. Você também precisa conhecer as equações reduzidas que a gente acabou de falar, né? Então, ax mais b igual a y, mx mais n igual a y. E, além disso, também é importante saber a equação fundamental da reta, o ioiô michiochô, ok? Uma vez que o coeficiente angular é muito claro nesse formato de reta. Ainda dentro do quarto tópico, é importante você conhecer a posição relativa entre as retas. Elas podem ser paralelas, elas também podem ser concorrentes ou ainda perpendiculares. E claro, se elas são perpendiculares, elas também são concorrentes. Porém, elas formam um ângulo de 90 graus, ok? Não esquece que existe uma relação entre o coeficiente angular de todas essas posições. Então, se elas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Se elas são concorrentes, os coeficientes angulares são diferentes. E se elas são perpendiculares, os coeficientes angulares são inversos e opostos, ok? Ou então, o produto entre eles é igual a menos 1. Como quinto tópico mais recorrente lá no seu PAS 3, a gente tem o estudo da reta. Mais uma vez, falando então de reta que pertence à geometria analítica. Assunto esse que é muito extenso, mas você deve dar maior atenção às retas, ok? E aqui você precisa saber todas as equações de reta, seja ela reduzida, como falamos no quarto tópico, seja ela fundamental, segmentária ou geral, beleza? E aqui dá uma maior atenção à equação geral da reta, combinado? E para terminar, no estudo da reta é muitíssimo importante você saber posicioná-la no plano cartesiano. Então, é importante que você saiba o que o nosso B significa, ou dependendo do formato, o N. Além disso, aonde a raiz intercepta o nosso gráfico? Lá no eixo X. Esses foram os 5 tópicos mais recorrentes no seu PAS 3 aqui na matemática. Curte, comenta e compartilha com os amigos. A gente vai sempre postar vídeos nesse mesmo formato para que você consiga guiar o seu estudo e saiba quais são os tópicos que você deve dar mais atenção lá no seu PAS 3. E claro, não esqueça que na matemática é muitíssimo importante você exercitar. Então tem que fazer exercício, beleza, galera? Até uma próxima, valeu! Não esquece de ativar o sininho para receber aí os nossos vídeos sempre. Até uma próxima!